Pequenininho. É pequeno os dois. Ah, isso perdido. Capítulo 3. O teste da provação. O Senhor colocou o ser humano sobre provação a fim de que pudesse formar um caráter de integridade comprovada, para a própria felicidade e para a glória de seu Criador. Ele havia capacitado Adão com poderes de uma mente superior, como nenhuma outra criatura que suas mãos fizeram. A sua superioridade mental era um pouco menor do que a dos anjos. Estava em condição de familiarizar-se com a excelência e a glória da natureza e compreender o caráter do Pai Celestial nas suas obras criadas. As glórias do Éden e tudo em que ele pudesse repousar os olhos testificavam do amor e do infinito poder de seu Pai. O desprendimento foi a primeira lição moral dada a Adão. O governo de que tudo foi colocado em suas mãos. Julgamento, razão e consciência estavam sob seu domínio. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, do 15 ao 17. Adão e Eva tinham permissão para usar todas as árvores do jardim, exceto uma. Havia uma única e simples proibição. A árvore proibida era tão atraente e desejável como qualquer outra do jardim. Era chamada de árvore do conhecimento. Porque comendo do fruto dessa árvore, da qual Deus disse, dela não comerás, eles teriam conhecimento do pecado e experimentariam a desobediência. Eva saiu de perto do seu marido para contemplar as coisas maravilhosas da natureza, agradando-se em seus cenários coloridos e na fragrância das flores, admirando a beleza das árvores e arbustos. Começou a pensar na restrição que Deus lhe tinha imposto quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ficou deslumbrada com a beleza e abundância que o Senhor providenciaria para a satisfação de cada desejo. Tudo isso, disse ela, Deus nos deu para nossa satisfação. Tudo é nosso, porque Deus tinha dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Eva passeava perto da árvore proibida e foi despertando a curiosidade para descobrir como a morte poderia ocultar-se no fruto dessa agradável árvore. Ficou surpresa ao ouvir que suas interrogações foram percebidas e repetidas por uma estranha voz. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eva não percebeu que tinha revelado seus pensamentos, conversando audivelmente consigo mesma. Desse modo, ficou atônita ao ouvir que suas inquietações eram respondidas pela serpente. Realmente, pensou que a serpente conhecia os seus pensamentos e que deveria ser muito sábia. E Eva respondeu-lhe: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nessas palavras, o pai da mentira falou em direta contradição à expressa palavra de Deus. Satanás assegurou a Eva que ela havia sido criada imortal e que para ela não havia possibilidade de morrer. Disse-lhe que Deus sabia que se ela e o seu marido comessem da árvore do conhecimento, a compreensão deles seria iluminada
expandida, enaltecida, tornando-se iguais ao próprio Deus. E a serpente respondeu a Eva que a ordem divina, proibindo-os de comer da árvore do conhecimento, foi dada para mantê-los em um determinado estado de subordinação, que lhes vedasse o conhecimento, o qual significava poder. Assegurou-lhes que o fruto dessa árvore era mais desejável que todas as do jardim, para fazê-los sábios e exaltá-los à igualdade com Deus. Ele lhes recusou, disse a serpente, o fruto desta árvore, a qual dentre todas as árvores é a mais desejável pelo delicioso sabor e estimulante influência. Eva pensou que o discurso da serpente fosse muito sábio e que a proibição de Deus fosse injusta. Olhava com ardente desejo para a árvore carregada de frutos que pareciam muito deliciosos. A serpente estava comendo-os com evidente satisfação. Eva agora desejava esse fruto mais do que todas as variedades que Deus lhe pusera ao alcance, com pleno direito de uso. Eva exagerou as palavras da ordem de Deus. Ele havia dito a Adão e a Eva: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na discussão de Eva com a serpente, ela acrescentou: nem tocareis nele. Aqui apareceu a sutileza da serpente. Essa declaração de Eva deu-lhe vantagem. Colheu o fruto e o colocou nas mãos de Eva, usando as próprias palavras dela. Deus disse que você morreria se tocasse no fruto. Veja, nenhum mal lhe ocorreu ao tocar nele. Então, você não será prejudicada ao comê-lo. Eva cedeu ao sutil engano do diabo em forma de serpente. Ao comer o fruto, não viu imediatamente qualquer mal. Então, ela mesma apanhou o fruto para si e para o seu esposo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Adão e Eva deveriam estar plenamente satisfeitos com o conhecimento que receberam de Deus, por intermédio de sua obra criada e das instruções dos santos anjos. Mas a sua curiosidade foi despertada para descobrir aquilo que Deus designou que não deveriam conhecer. A ignorância do pecado era para a felicidade deles. O elevado grau de conhecimento que eles pensavam que obteriam comendo do fruto proibido lançou-os na degradação do pecado e da culpa. Capítulo 4. Paraíso perdido. Adão foi expulso do Éden, e os anjos, que antes de sua transgressão haviam sido designados para guardá-lo em seu lar do Éden, foram agora escolhidos para guardar os portais do paraíso e o caminho da árvore da vida, a fim de que eles não retomassem, tendo acesso à árvore, imortalizando assim o pecado. O pecado afastou o ser humano do paraíso e foi a causa de o paraíso ser retirado da terra. Como consequência da transgressão da lei de Deus, Adão o perdeu. Em obediência à lei do Pai e através da expiação do sangue de seu Filho, o paraíso será restituído. Arrependimento para com Deus, porque sua lei foi transgredida, e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como único Redentor da humanidade, serão aceitos por Deus. Apesar da natureza pecaminosa do ser humano, os méritos do querido Filho de Deus em seu favor serão eficazes diante do Pai. Satanás estava determinado a ser bem-sucedido na sua tentação ao imaculado casal. Podia atacar esse santo casal com mais sucesso por meio do apetite do que qualquer outra maneira. O fruto da árvore proibida parecia agradável à vista e desejável ao paladar.
Eles comeram e caíram. Transgrediram os justos mandamentos de Deus e tornaram-se pecadores. A vitória de Satanás foi completa. Assim, teve vantagem sobre a humanidade. Exaltou-se através de sua sutileza, opondo-se ao propósito de Deus na criação do ser humano. Satanás exaltou-se orgulhosamente diante de Cristo e diante dos anjos leais, por haver tido êxito em levar uma parte dos anjos do céu e unir-se a ele em uma presunçosa rebelião. E agora que fora bem-sucedida em dominar Adão e Eva, afirmava que o lar do Éden era seu. Orgulhosamente se gabava de que o mundo que fora criado por Deus era seu domínio. Tendo conquistado Adão o governo do mundo, conseguira a humanidade como súditos e deveria agora possuir o Éden, fazendo dele o seu quartel-general. Ali estabeleceria o seu trono e seria o rei do mundo. Porém, foram imediatamente tomadas medidas no céu para derrotar Satanás e os seus planos. Anjos poderosos, tendo raios de luz como espadas flamejantes, saíram em todas as direções e foram colocados como sentinelas para guardar o caminho da árvore da vida, da aproximação de Satanás e do casal culpado. Adão e Eva perderam todo o direito ao seu maravilhoso lar do Éden e agora foram expulsos dele. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e produziria espinhos e ervas daninhas. Enquanto vivesse, Adão estaria exposto às tentações de Satanás e finalmente sofreria a morte, voltando ao pó. Olha, tem coisa boa aqui. Vários detalhes. Posso começar? Ah, vai. Eu também tenho um aqui que é interessante. Solta a bomba aí. O Senhor colocou o primeiro parágrafo e o segundo. O Senhor colocou o ser humano sob provação a fim de que pudesse formar um caráter de integridade comprovado para a própria felicidade, a felicidade deles, né? E a glória de seu Criador, para glorificar a Deus. Ele havia capacitado Adão com poderes de uma mente superior, como nenhuma outra criatura que suas mãos fizeram. Sua superioridade mental era um pouco menor do que a dos anjos. Estava em condição de familiarizar-se com a excelência e a glória da natureza e compreender o caráter do Pai Celestial nas suas obras criadas, as glórias do Éden e tudo em que ele pudesse repousar os olhos testificavam do amor e do infinito poder de seu Pai. Aí tem o segundo parágrafo: o desprendimento foi a primeira lição moral dada a Adão. E aqui vem a parte que eu acho que é a cereja do bolo. O governo de tudo foi colocado em suas mãos. Julgamento, razão e consciência estavam sob seu domínio. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, de 15 a 17. Então, a gente vê que Deus colocou o ser humano sob provação de ver se ele passaria no teste. E aqui ele capacitou Adão, né, com poderes de uma mente superior. A mente do homem era um pouco menor que a dos anjos. Eu tenho que fazer meu comentário, porque eu tinha falado aqui na primeira parte que o homem já havia sido dotado de uma capacidade mental acima dos anjos. E aqui fala que não. Não é acima, é abaixo. Abaixo. Aí aqui, o governo de tudo foi colocado em suas mãos. Julgamento, ou seja, juízo, razão e consciência
estavam sob seu domínio. Ou seja, são faculdades superiores da mente, essa daqui. O julgamento é o poder de discernir entre uma coisa e outra. A razão, o raciocínio e a consciência, né? E estava sob quem? Seu domínio. E essa era uma faculdade superior, como eu havia dito antes. Depois do pecado, então, as faculdades inferiores da mente, elas correriam o risco agora de tomar conta das faculdades superiores. E é aí que a gente comete ações erradas. Quando a gente deixa que as faculdades inferiores da mente tomem conta das superiores. As superiores, elas não são más, obviamente, nem as inferiores. Desde que dominadas pelas Desde que dominadas pelas superiores. E aí, depois da vinda do pecado, aconteceu isso. Teve uma reversão aí na natureza, né? As ordens foram invertidas. Sim. Bem, o que eu queria também nesse trecho que a Patrícia leu, a gente pode entender aqui nessa questão aqui, ó, que fala aqui, ó, tem o primeiro que ela leu, o segundo. Deus dotar Adão com poderes de uma mente superior como nenhuma outra criatura que suas mãos o fizeram. Então podemos entender que o ser humano é um ser diferente de todos os outros seres que Deus criou? Ninguém? Eu. Dá para entender? Sim. Fala assim, ó, ele dotar Adão com poderes de uma mente superior, como nenhuma outra criatura que suas mãos fizeram. Então nós somos uma raça distinta, diferente das outras, porque Deus ele criou os seres humanos, mas aqui dá para entender que é. Então, por isso Se ele nunca fez, nós somos uma raça distinta, diferente das outras. Onde tá? A primeira que você leu aí, ó, a segunda. Ele dotar Adão com poderes de uma mente superior, como nenhuma outra criatura que suas mãos fizeram. Na terra. Os animais. Sua mão Será que fizeram. é nesse contexto? Porque Eu acho que é. Ele tá falando do... Continua o restante do texto. Ele está falando das criaturas, todas as criaturas da Terra, né? Que Da ele criou. terra. O projeto O da ser humano criação. ele era superior. É por isso que me fez crer que eu afirmei que eles tinham a mentalidade acima até de Não. Satanás. E não. Não, ele Era- não tá no contexto era no universal, contexto porque... terra. Não, porque se fosse acima da Satanás, acho que eles não teriam. Não sei, né? Ó, Você ainda tá continua, enganado. ó, olha Existe, só, foi o ó, precursor. aqui tá ainda continuando, ó. Ó o restante, ó. Fala assim, ó, que nenhuma outra criatura que sua mão fizeram. Fala, sua superioridade mental era um pouco menor que a dos anjos. Menor que dos anjos. Ainda continua, estava em condição de familiarizar-se com a excelência e a glória da natureza e compreender o caráter do Pai Celestial nas suas obras criadas. Então, deixando claro que aqui quando Deus fala, quando foi falado aqui, né, o Espírito de Deus mostra para a serva do Senhor aqui, está falando a respeito da criação aqui. Né? Porque os anjos já existiam há muito mais tempo. Então, mas é o que? Porque assim, quando eu falo assim, Deus fez o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus Deus criou, criou. homem e mulher os criou. Então quer dizer, e mais juntando com isso aqui, então o ser humano foi uma raça distinta, diferente daquele que criou antes, Comparado porque com os anjos, eles Deus não falou eram e iguais. os anjos apareceram. Ah, tá. É. Também dá a entender isso. Os anjos A gente não apareceram, sabe mas Assim como os ser humano- animais, criar. como os animais, É, né? porque fala que Deus falou e os anjos, na palavra fala, Deus Está falou e os escrito? anjos apareceram. Foram- Os anjos? É, foi. Não, não fala os anjos. Os animais, né? Os animais sim. Os animais, né? As outras coisas. Não, os Não, anjos os também. anjos. Os anjos eu nunca vi, não. O exército, seus exércitos. Fala. Fala que foi Não feito da recordo palavra dessa de Deus, que passagem. aquilo que não existe passou a existir. Exatamente, Os anjos falou, que eles estão não. um patamar em cima. Não são feitos de barro, não. Então o ser humano foi feito à imagem, por isso que eu estou falando. Será que nós somos uma raça distinta, criada por Deus, diferentemente das outras criações que ele criou? Pode ser que Uma obra da prima. ele pôs literalmente a mão na maçã. Então, Ele fez. Leva aqui que sim. então os seres humanos é uma raça totalmente distinta, diferente das outras que Deus criou. Então, Os anjos surgiu pela palavra de Deus.
que eu fiquei pensando aqui então foi que então Deus fez os animais com a própria mão também, assim como Os animais foi exercida com a palavra de Ele Deus. falou. Falou e veio existir, segundo as suas espécies, aí apareceu. Só o ser humano foi Deus foi lá e pegou o barro, o boneco e soprou nas suas narinas, né? Se tornou alma vivente. E aí eu fico pensando, e os seres criados em outros mundos? Nós não temos informações sobre isso, né? Só lá no céu, irmão. Isso aí, se nós somos Que é uma raça Aguenta mais um distinta, pouquinho aí. foi feito criado de outra Calma. Eu queria ler um negócio aqui, ó. Não preocupação, né? Mas já tem uma pergunta. Eu acho que Deus criou o homem com uma peculiaridade. Não maior, nem menor. Não melhor que outro. Isso, não melhor. Não melhor que outros. Mas cada um tinha um. Não melhor, mas com a sua peculiaridade. Queria ler um negócio aqui. Vai mudar do assunto, não? Vai mudar. Não só nessa questão aí, Aqui eu acho que já está respondido, a mão de Deus nunca que fala que ele foi Suas mãos nunca fizeram. de que foi criado menor que os anjos, né? Esse menor não tem nada a ver com fisicamente também ou não? Ou é só na questão da mentalidade? Mas tá falando aqui da mente. Aqui é da mente, né? Da Sua mente, né? superioridade mental era um pouco menor que a dos anjos. Então, será que é nesse contexto que o Salmo lá está escrito? Um pouco menor dos Que anjos? foram feitos um pouco menor que os anjos, da Salmo 8, versículo 5? Acho que sim. Será que é nesse contexto? Também tem um outro texto, Hebreus 2, versículo 9, diz o seguinte, falando de Jesus. Vemos, porém, coroado a glória de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Aí como homem, né? Por causa da paixão, Jesus como da homem. morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus também veio no... Eu acho Na que não era mentalidade. como porque o ele ser assumiu, humano, né? ele, A assumiu forma a, humana. ele assumiu a natureza pecaminosa de Adão, né? Então não poderia ser também. Acho que então tudo se encaixa. Sim. Aí fala, né? Ellen White fala lá em Desejar Todas as Nações que seria já uma infinita humilhação Se ele ele estivesse revestido da natureza. dos anjos. Mas ele foi mais além. Tem um 4 milhões. Pode ler aqui? Rapaz, sabe? A última oração lá do terceiro. Primeira página. Eva exagerou? Eva passeava? Eva passeava. Sim. Eva passeava perto da árvore proibida e foi despertando a curiosidade para descobrir como a morte poderia ocultar-se no fruto dessa agradável árvore. Ficou surpresa ao ouvir que suas interrogações foram percebidas e repetidas por uma estranha voz. E assim, é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva não percebeu que tinha revelado seus pensamentos conversando audivelmente consigo mesma. Desse modo, ficou atônita ao ouvir que suas inquietações eram respondidas pela serpente. Realmente pensou que a serpente conhecia seus pensamentos e que deveria ser muito sábia. Você vê como Perigo de pensar alto. Você vê como que Satanás é? Você vê ele não sabe o que a gente estamos pensando, né? Mas ele lança uma pergunta para Eva, que você vê que contraditório que Deus tinha falado para Eva. Você vê ele fala assim, ó: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Você vê, ó, ele já lança aí, ó. Deus falou para não comer de nenhuma árvore do jardim, de toda a árvore, né? Misturou ali a verdade com a mentira. Isso, verdade com mentira é mentira. É mentira. Então, ali para quê? Iniciando uma conversa ali para Eva jogar para ele realmente o que Deus tinha falado para ela, né? E Eva ali, sem perceber, ela começa a dar tudo de bandeja ali o que Deus tinha falado. E mais um pouco no mundo. Eu acho que ali foi mais meio que um hipnotismo, sabe? As palavras sutis Ali pra ir Eva- levando para entrar na mente dela. Ali Pra Satanás fazer- falou para Eva: meu ouvido está aqui, pode se queixar de tudo que você quiser, né? E Eva... Oi, gente, uma dúvida. Quando Eva fala para a serpente que Deus fala que ela não poderia tocar, ali será que já entra como um pecado da mentira?
Não, ela aqui fala, ela exagerou as palavras da ordem de Deus. Sabe quando você fala assim, e não pode nem chegar perto de tal coisa? Ela fez tipo isso. Eu entendo assim, né? É porque Deus falou para não comer. Né? Aí ele aproveitou dessa palavra e falou, Pode fazer pela confusão das... É muitas coisas. E ele tocou do diálogo. Para provar para ela que Às vezes a gente não pode acontecia falar nada que ela assim, era. a pessoa falou, mas não é bem assim, ela exagerou. Ela deu uma Aquela exagerada. coisa, né? Eu aumento, mas não invento. Deu uma Então, exagerada. Isso aí, né? Vou dar uma aumentadinha, mas Quer também dizer, é mais ou a menos. gente não pode comer nem tocar. Aí ela já exagerou. Tocar que ela falou. A Pode gente não ser pode até nem pela- tocar. Aí ela deu exagerada. Pode ser até pela persuasão ali do diálogo dela com a serpente, aí a serpente confundiu a mente dela, né? Porque Aí ela já começou a falar coisa. não foi proposital. Não. Não foi proposital. Ela fez um comentário ali e é até razoável o pensamento dela, porque veja só, porque para comer ela tinha que tocar. E para comer ela tinha que tocar, ela tinha que pegar o fruto, mas não é nem para tocar. Não é nem para tocar. Então a ideia não é nem chegar perto, é nem para tocar. Foi o pensamento dela, e o pensamento dela, se nós pararmos para refletir, não estava em desacordo com a ideia de não comer. Não tem que nem tocar nisso daí. Né? Porque a preocupação dela era o seguinte, não chegar perto. A ideia era não chegar perto disso daí, não chegar perto desse fruto. Se não chegar perto, não quero nem tocar. Né? Só que aí o inimigo se aproveitou. Foi persuadido. Se aproveitou disso daí, né? E aí ele usou contra ela as próprias palavras que ela adicionou, né? Então, e aí fez o Porque ele estava tocando, né? porque ele fez o que fez, e aí isso daí assim, Deu margem para ela pensar. Ele está tocando. e aí ela começou a ficar confusa. Ela começou a ficar confusa, porque ela foi, como é que eu vou dizer, traída pelas suas próprias palavras, né? E aí ela se viu confusa no momento. Mas Deu como no que ela deu. foi inocente, né? Porque Deu no que deu. se naquela época eles tinham uma mente tão poderosa, como que ela foi inocente? inocente. Ela foi inocente. Olha, geralmente, veja bem, eu acho que a gente fala inocente pelo seguinte. Não é inocente, acho que é imprudente. Olha, Sim, quando a gente porque Deus já tinha avisado para ele sobre Satanás que estava solto. Para Ele já sabia. nós é fácil olhar agora e falar ela foi inocente, mas veja bem, no tempo dela ela não conhecia uma coisa desconhecida, Ela muitas também vezes não quando a gente não conhece uma coisa, como as pessoas chamam a gente quando não conhece uma coisa? Você é o quê? Inexperiente. Quando você não conhece uma coisa e você vai fazer aquilo, o que, que a pessoa fala? Você não tem experiência, você é inexperiente. Então a gente fala, Eva foi ingênua, mas todos nós que não temos conhecimento de alguma coisa, a gente pode se enganar, pode cair. É fácil para nós agora olhar para ela e falar, nossa, como ela foi ingênua. A capacidade da mente que ela Não, tinha. mas mesmo tendo a capacidade, porque tinha muitas coisas, Deus não queria que eles conhecessem o mal. Começa por aí. Deus só queria que eles conhecessem o bem, não o mal. Então o mal para eles era um desconhecido. Então ser ingênua numa coisa desconhecida, qualquer pessoa que não tem conhecimento de alguma coisa, ele acaba cometendo ingenuidade. Entendeu? Quando você tem experiência, você Eu não consegui lá na minha live. Você consegue fazer as coisas porque você tem experiência. Uma pessoa que é nova vai fazer o que você faz, ela comete erros que você olha e fala, olha lá, ó, cometeu erro isso, isso e isso, porque a pessoa é inexperiente. Ela não conhece. Quero fazer 2 comentários aqui referente a essa leitura aí. O primeiro, isso aqui está em completa harmonia, né, com o que a gente leu em Mente na Personalidade. Quando falar que nós lemos, inclusive foi na do Rosivaldo, que nós lemos, se nós pudéssemos refrear nossa língua sobre muitas coisas, né, Satanás ele não se usurparia das coisas que nós falamos para reverter contra nós mesmos. Até as nossas expressões faciais, né? É que foi na prática. Ela pensou alto e ele pegou lá no ar. E ela não percebeu que ela pensou algo. Então como que Será que eu nunca tinha pensado alto? Acho que foi assim, como que é, cadê? Falando, né? Falando com ela mesmo. Qual é a delação? Fazendo uma reunião sozinha, né?
falar Ela você tá mesmo. falando com ela mesma. Olha pensando aqui, tudo isso Deus disse ela. Deus não deu para nossa satisfação. Tudo é nosso, porque Deus tinha dito. Mas calma aí, aqui fala que ela está conversando audivelmente. Sim, ela Tava pensando alto falando. Tava pensando alto, exatamente. Pensando alto falando. Pensar alto é você falar com você mesmo. Ela tá mandando aqui falando de toda a árvore do jardim. Será que tem aquela árvore? As árvores meio do bem e do mal não comerão. Deixa mais um pouquinho, pode comer. Aí o bichão tava lá na árvore, só que. E aí ele já indagou o pensamento, ela já indagou isso e ele já pegou e já emendou a pergunta. Porque fala que parece que ele bichou dele. ele já indagou o pensamento. Eu acho que se ele tivesse aparecido como um anjo, eu acho que ela não teria caído, eu acho. Sei lá o quê? Se ele tivesse aparecido como um Mas, anjo, ó, irmão. mas isso acontece. Porque ele ia saber que era ele, então ele se disfarçou, ele se camuflou na serpente. Eu acho que ela sabia tudo que tinha Mas- acontecido no céu. Não, ela sabia, ela fala que Mas ela o sabia, mais Deus tinha importante avisado. de tudo não A era redenção isso. fala que os anjos falaram, conversaram com ela, o próprio Cristo falou também. Isso, ó, vai aparecer alguém aí. Então, alguma coisa ela estava esperando já. Que Isso, assim, na minha opinião, eu acho que assim, ela não, se fosse um anjo, ela não teria caído. Dá a entender que Deus não tô falando isso, que vocês estão falando isso. Mas uma pessoa de fora, por exemplo, que não conhece, falaria, então Deus errou em não avisar direito. Mas a gente vai vendo. Porque, não, se fosse um anjo, ela saberia. Mas ela foi alertada, né? Ó, vai aparecer aí, cuidado. Alguma coisa vai aparecer de alguma forma, tentando levar vocês a duvidar da minha palavra. Ele falou, Mas Satanás. no Espírito de Profecia, se comenta também, não nesse livro, em outro, que Satanás ele logrou usar a astúcia do que a força. Porque se fosse a força, ela ia perceber. Se Satanás fosse usar a força, ela perceberia. Então Satanás ele logrou, em vez de usar a força, ele usou, foi a astúcia. Foi um engano. Entendeu? Para fazer a pessoa fazer aquilo que ele queria. Então ele enganou, ele usou o poder da persuasão. Né? Isso a gente sabe que no mundo da gente tem. As pessoas, para persuadir a outra a comprar, a adquirir alguma coisa, a pessoa ela consegue ter o poder de penetrar na mente da outra pessoa e fazer a pessoa achar que ela precisa daquilo. E ele usou o hipnotismo também. E aí a gente percebe que com Cristo já foi ao contrário. Ele não apareceu como nenhum animal, com nada. Ele já veio como um anjo. Por quê? Porque ele já tinha usado isso lá no Éden. Deus já sabia, todo mundo já estava sabendo ali. Então, ele, agora eu vou como um anjo de Deus. Que aí ele vai pensar que eu sou um anjo. E como os anjos sempre apareciam para Jesus, sempre estavam ali, então ele já, agora eu vou como um anjo e agora eu pego ele. Quero fazer a leitura aqui, o comentário. Mas é aí o que Jesus percebeu através das palavras. Não é fala que visivelmente Jesus não sabia que era Satanás. Ela deveria ter percebido, eram as palavras. Então foi justamente E isso é o que a gente também Ele fala que visivelmente Cristo não sabia que era Satanás, visivelmente. Só quando ele o Osvaldo leu no começo da leitura, fala assim, aqui está na realidade para mim o início de tudo. Aliás, até mais para cima tem uma afirmação assim, ó, o parágrafo em cima. Eva saiu de perto do esposo, vai dar lá, e aí começa a leitura, o que o Osvaldo leu. Eva passeava perto da árvore proibida e foi despertando a curiosidade para descobrir como a morte poderia ocultar-se no fruto dessa agradável árvore. Então um relato fala que ela passeava próximo daquilo que Deus havia proibido. Isso simboliza o que para nós? Pecado. Ela andar perto, ela ia andar no precipício ali, ó, na pontinha. Na linha amarela. Ela não podia Ela estar ultrapassou a ali. faixa amarela. Exatamente. Então começou aí. Isso por quê? Que fala? Por causa da curiosidade. Né? Exatamente. Curiosidade. Então às vezes nossa curiosidade. A gente também tem, a Paty comentou aí, né? Mas Deus não avisou. Só que aí a gente não tem a noção do tempo que passou aí também, né? Assim, porque assim, o tempo também pode ser uma coisa também que assim, muitas vezes você é avisado de alguma coisa, você está esperto durante um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas depois vai passando o tempo, o que acontece com aquela advertência? Vai baixando a guarda. Entendeu? Então Eva falou, eu acredito, não sei, não está escrito, mas eu acredito, de repente foi passando o tempo, Eva foi se aproximando perto da árvore, foi falando, por que será que não pode? O tempo aí foi de repente enfraquecendo aquilo que Deus falou, olha, não é para comer. Não houve desculpa para
diariamente os anjos vinham e avisavam eles. História da redenção. História da redenção fala isso. Já tinha avisado diariamente. E já tinha avisado para eles, ó, vocês dois não se separem um do outro. Aí se separou já. Não cheguem perto. Então, aos poucos, Satanás foi trabalhando nele, se separou, pegou curiosidade em Eva viu, falou audivelmente, acrescentou na palavra de Deus o que Deus não tinha falado. Olha, nós nem podemos tocar. Satanás põe na mão dela. Depois, Deus poderia ter pegado ela ter destruído ela, não é a palavra, mas e com Adão fazer uma declaração, porque ela chega até Adão e fala, ó, eu comi. E ela recebe. E ele recebe. Aí Deus culpa quem? Adão, não é? Deus não chama a Eva. Olha, você paga Adão, o que você fez? Então o negócio foi bem. Eles tinham culpa. Pecaram por não foi inocência, foi mesmo. Foi escolha. Escolha deles mesmo. Detalhe, né? Lá em Mateus 26, é dito para. É relatado, né? Vigiar e orar. Por que ela não fez esse caso? Vigiar. Ela não vigiou. Orar não precisava orar. Ela não vigiou. Ela se achou no direito de estar sob perigo e ela não fez a parte dela. Ela não se distanciou daquilo que Deus havia. Ela ficou olhando ali perto do pecado, que era o simbolismo do pecado. Sim. E ela ficou ali pertinho. Em vez dela não deixa eu sair dali, Deus falou assim, eu acontece aqui, os anjos iam diariamente abençoar ele. Todo dia estava todo dia. É interessante que isso nós temos que tirar como lição para nós. Porque, olha, você ouve uma vez uma coisa, você fica leve. Você ouve a segunda vez a mesma coisa, você fica leve. Aí você ouve a terceira vez, fica leve. Só que aí você fica. A gente não sabe quanto tempo foi. A tendência é um dia a gente falar assim, eu já sei. Vou dar um exemplo, primeira igreja. A gente fala, olha, fique esperto com isso. Né? Aí chega o pregador, chega o pastor, fique esperto com isso. Nossa, eu já vou mentir essa coisa várias vezes. Eu já sei disso já, rapaz, eu já sei disso já. Daqui a pouco, quando você começa a colocar na cabeça que já sabe disso mesmo, sei lá, vamos dar um exemplo, vai. Com respeito à guarda do sapo, vai. Ó, fica atento, né, porque o diabo não passa a perna de você, né? Mas não, fica atento. Primeira vez, fica atento na segunda, vai lá. Aí você ouve bastante, tanto ouvido, a mesma tipo de mensagem, tanto tipo de sermão, a mesma coisa, tipo de sermão. Olha isso, meu, já ouvi tanta vez, eu já estou enjoado. Já estou enjoado de ouvir. Ah, não tem algo diferente? Falando no nosso contexto, nossa esfera de influência. Daqui a pouco, a pessoa se acha tão autossuficiente, daqui a pouco ela está cometendo os pecados que ela aborrecia. No começo ela estava fazendo que ela sabe de cor que não pode ser feito. É sério, isso é uma coisa muito perigosa e isso acontece frequentemente no meio da cristandade hoje. Você ouve isso daí, no começo está atento. Depois você começa a. Não, já sei. Não vou cair nessa. E todos nós estamos fugidos. Aí você pode até não cair nessa durante um tempo. Mas aí você já está aqui fazendo o quê? Baixando a guarda sem perceber. Quando acontece, meu Deus do céu, como é que pode aquele irmão, aquela irmã que tem tanto conhecimento disso, era tão fervoroso nesse tipo de assunto, nesse tipo de coisa, como é que aconteceu isso com ele, como aconteceu isso com ela? Simples. Quando ele começou a achar que era autossuficiente, que tinha capacidade em si mesmo, foi onde caiu com o tempo. E não é do dia para a noite, não? Não foi do dia para a noite que a Eva tomou a rasteira e Adão tomou a rasteira, não. E também não é do dia para a noite que a pessoa, diz o livro Mente da Personalidade do Volume 1, fala que não é do dia para a noite que a pessoa cai. Que a apostasia chega, né? Que cai da santidade para a apostasia, não. É anos os passos ali, gradualmente sem perceber. Gradualmente vai, depois que tudo viu, Satanás passou a rasteira nele. Foi o que aconteceu com ela. Nós não temos noção de tempo. Mas tudo aconteceu com ela. Eu posso
o que o Gui falou, só que puxando para o assunto, também tinha marcado esse pedacinho, vem falando que Eva passeava perto da árvore proibida e foi despertando a curiosidade. Puxar o assunto de que muitas vezes o ser humano parece que tem essa necessidade de buscar o oculto, aquilo que não foi revelado, trazendo para os nossos dias, isso se transforma em, seja lá bruxaria, seja lá livros, essas ideias mundanas, Big Bang mesmo, sabe, buscar o oculto, aquilo que Deus nos revela, e falando que elas estavam justamente pensando sobre essas coisas. Como a morte pode estar dentro daquele fruto? E ficava meditando em cima disso. E ela nem se apercebeu que ela estava falando em voz alta e a serpente deu bote. Então, muitas vezes, buscar ser oculto que Deus proíbe também nos coloca em situação perigosa. Tem uma máxima aí, né, que isso aí vem do Satanás completamente. Um ditado que é meio assim, né, que a galera fala. Se é proibido, é... Se é proibido, é mais gostoso. Eu queria... Os irmãos comentou algumas coisas aí que me deixou uma dúvida interessante que eu ainda não sei. Com respeito ao tempo aí, né? Foi falado aí que a gente não sabe qual foi o tempo, né? Desse período aí, quanto tempo durou esse aviso de Deus. E aí eu fiquei raciocinando o seguinte. Eu ainda não li isso, eu não sei se tem relatório ou não. Adão e Eva, eles dormiam. Eles se cansavam, né? Então eles ficavam a noite acordados. Porque a noite existia no Éden, na Terra. Deus criou a lua, no relato da criação, Deus criou o sol, criou a lua. Então, Deus falou, né, no relato lá, houve tarde e manhã. Ou seja, então existia dia e noite. De dia a gente sabia que eles ficavam conversando, mas e à noite? A questão é essa, eu nunca ouvi nenhum relato com respeito a isso. Não entendi. Antes do pecado. O que Adão e Eva faziam à noite? Antes do pecado, né? Antes do pecado, no jardim do Éden. Eu nunca li nenhum relato sobre isso. Dormir, acho que não dormia porque não pensava, mas sei lá. Mas... A questão é só na questão do tempo, do período. Tipo, à noite, existia a noite. Eu sei que no céu não existe noite. No céu não tem, mas na terra tem noite. Então antes deles caírem para casa, né? Pessoal, o que eles fazem com a noite? Eu acho que eu não sei, eu nunca vi nada sobre isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Nunca vi nada, nunca vi ninguém falar sobre isso. Noite é a hora que não tem dormir nada. Essa dúvida veio na minha mente agora. Acho que dormir é acordar bem cedo. Pode ter certeza. Sim. Não tem luz, não tem nada também. Então, até os animais vai parar, para um pouco. Isso aí não tem revelação. Não tem revelação. Porque fala que depois que eles pecam, fala, agora vocês vão cansar. Não, eu não falo da questão do cansaço. Eu não falo da questão do cansaço, eu falo que eles faziam à noite mesmo. Eu nunca vi ninguém comentar isso, essa dúvida na minha cabeça. Você quer só se cansar, depois é pecado. Aí fala que se cansar depois. Agora na questão aqui voltando ao assunto novamente, a gente tem que trazer para nós, porque a gente está lendo só da época de Eva, mas vamos trazer para nós aqui. A gente tem que tomar cuidado muito do que a gente vai falar. Comentar até de outras pessoas, mesmo dentro da nossa casa com o nosso marido. Por quê? Não, por quê? Porque Satanás ele usa tudo. Ele usa tudo contra nós. Então a gente tem que tomar cuidado. Até na nossa oração. Como eu já tinha lido essa parte que ele escuta tudo que a gente fala, eu não oro mais falando. Não falo, eu oro só pensamento. Porque eu não quero que ele saiba minha angústia ou minha fraqueza. Ele já sabe muitas coisas, mas tem coisas que ele não sabe. Então eu não preciso que ele vá ajudar ele. Então eu oro em silêncio para Deus. Fica facilitando o trabalho? Né? Fica facilitando o trabalho do cabelo? Então eu vou deixar... ainda mais que assim, ele é orelhudo, né? Ele ouviu o que tá falando. Então, melhor não falar, né? Ele estava ali percebido de tudo. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, no tempo do fim, está mais ainda assim, de orelha bem aberta para ouvir.
naquele livro que não pode dar vantagem. Tem de Roger Mormon lá fala que ele está atento a tudo. Os advogados, eles iam lá consultar coisas antigas. E os anjos caídos falavam exatamente como tinha acontecido, as palavras certinhas. Aos Seixas falava isso. Exato. Então ele está muito atento às nossas palavras, ao nosso olhar, à nossa oração, tudo que nós fazemos. A gente tem que, claro que a gente não vai ter a mente dele, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter isso aqui na nossa vida constantemente. Posso fazer um pouquinho? Antes do meu testamento, eu não vou nem ler nem nada, na realidade só queria compartilhar com o irmão o seguinte, que antes, né? Quando eu lia o relato do pecado de Eva e falavam que era relacionado ao apetite, eu não conseguia ver muita relação. Eu achava que era mais uma desobediência, né? Por ela querer ser igual a Deus. Mas aqui dá relatos de que realmente ela achava que o fruto era delicioso. Então realmente é puxado para a apetitezinha. Mas era mesmo isso. Pode ser mesmo que era. Eu não sei como. Ah, não precisa provar. Ela não falou que era ruim, pode ter. Não, sim, mas eu achava que porque na Bíblia não está explícito isso. Na Bíblia a ideia é que ela queria ser igual a Deus, né? Mas aqui no Profecia fala que realmente, vou falar aqui, ó. O fruto desta árvore, o qual dentre todas as árvores é o mais desejável pelo delicioso sabor. Então aqui é apetite sim. Quem pensa que não, como eu já pensei. Mas será que isso daí não é aquela coisa do ser humano de não ter? Aquele que você não tem, você tem mais vontade de ter. Depois você conquista, fica Porque o que é proibido é mais gostoso, né? Quando eu papai tem essa mágica de Satanás. Mas de qualquer maneira ela começou. Primeira coisa é começar. Sim, mas tem a ver com o apetite também. Eu vou fazer essa ligação com a Satanás. Para ser tentação tem que atrair, né? Senão não é tentação. Aqui quem nunca fumou, tem nojo de cigarro. Vamos pôr, tomate Hollywood. Você vai ser tentado? Você não gosta. Tem que atrair. Tem alguma coisa que tem que te atrair. Pra você tentar. Senão não é tentação. Às vezes pra uma pessoa que parou de fumar, não vê um maço de Hollywood, dá. Água na boca. Mas pra quem não fumou e não gosta de cigarro? Faz diferença nenhuma. Então era bem tentado. Parecia. A Noite fala que parecia ouro, né? A fruta lá. Fala que é maçã, mas tem nada a ver. Mas fala que era semelhante. Brilhava, coisa linda. E ainda tinha apetite e devia ser cheiroso. Para ser tentado. Então Deus colocou para ser tentado. Cheiro também que exalava. Sim. Não era coisa que atraía. Posso fazer uma leitura aqui, irmãos? Ó, aqui agora está no capítulo 4, falando do paraíso perdido. Quero ler um trechinho aqui. Nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o pedacinho aqui, né? No final do terceiro parágrafo, fala Satanás exaltou-se, né? Eu vou ler aqui o terceiro parágrafo inteiro para vocês não acompanharem o que eu quero dizer. Aí eu falo a partir dessa parte. Ó, tá falando assim, Satanás estava determinado. Satanás estava determinado a ser bem sucedido na sua tentação ao imaculado casal. Podia atacar esse santo casal com mais sucesso por meio do apetite do que por meio de qualquer outra maneira. O fruto da árvore proibida parecia agradável à vista e desejável ao paladar. Eles comeram e caíram. Transgrediram os justos mandamentos de Deus e tornaram-se pecadores. A vitória de Satanás foi completa. Assim teve vantagem sobre a humanidade. Exaltou-se através de sua sutileza, opondo-se aos propósitos de Deus na criação do ser humano. Agora é a parte que eu quero falar. Satanás exaltou-se orgulhosamente diante de Cristo e diante dos anjos leais por haver tido êxito em levar uma parte dos anjos do céu a unir-se a ele em sua presunçosa rebelião. E agora que fora bem sucedido em dominar Adão e Eva, afirmava que o lar do Éden era seu. Orgulhosamente se gabava de que o mundo que fora criado por Deus era seu domínio. Tendo conquistado Adão, o governante do mundo, conseguira a humanidade como súditos e deveria agora possuir o Éden, fazendo deles o seu quartel-general. Ali estabeleceria seu trono e seria o rei do mundo. Ele é abusado, né? Você viu? Ele primeiro já tinha se exaltado porque conseguiu trazer o pessoal do céu para o lado dele, dos anjos.
né? E depois ele se exaltou de novo em conseguir trazer, né, por meio do pecado, trazer Adão e Eva para o lado dele, como pecadores. E falou, agora o mundo é meu, porque o dono do mundo, porque Deus deixou ele como responsável, era o Adão. Só que Adão, por pecar, Satanás teve domínio sobre ele, então teve domínio do mundo. Ele falou, agora o meu reino vai ser aqui. Foi o que ele falou. Né, o meu trono eu vou colocar aqui. A ousadia dele foi tamanha, né? Ou seja, usurpando as criações de Deus. A natureza, o jardim, e usurpando o ser humano, né, para ele, como se fosse o dono do ser humano também. Então você vê como ele é sujo. Se ele fez isso lá, o que ele é capaz de querer fazer conosco? Você acha que ele vai deixar a gente em paz? Você acha que ele vai deixar qualquer um de nós assim viver tranquilo a sua vida? Nós que queremos ficar do lado de Cristo, que nós queremos ir para o lar eterno. Se ele fez o que fez aqui, ó, com o primeiro casal, e ele tem muitas pessoas que já são servas dele. Já tem muitos que são servos dele. Ele deixa a gente em paz? Quando ele quer ter tudo, ele quer humilhar mesmo. Ele quer que o nome de Deus seja lançado na lama. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. No meio desse trechinho aqui, eu fiquei pensando, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nossa conduta, nosso comportamento fala diante do universo quem está levando vantagem. Entendeu? É sério, é verdade. Satanás queria fazer do Éden o seu quartel-general, né? Sim, e está fazendo a vida de muita gente. Satanás sendo muito inteligente, ele não conhece as profundezas de Deus. Não. Porque Deus tirou o jardim do Éden. Tirou o jardim do Éden. Ele queria fazer do Éden o seu quartel-general, né? Para você ver, ele não conhece as profundezas de Deus. Conhece os desígnios de Deus. Mas como o inimigo nos subestima, a gente leu, né? Sim. Mas Deus agiu rápido. Sim, mas aí que tá. Aí nós temos também, tem até uma música do Alto Rei, fala do trono, né? O trono do viver, só existe um lugar para um, né? Fala do trono do coração. Então ele falou o seguinte, então eu vou pegar agora, vou acrescentar no trono do coração da humanidade. Aí a gente escolhe quem é o rei. Né? A gente escolhe quem é o rei da minha vida. Agora a árvore da vida é minha. Ele pensou, mas aí ele foi frustrado lá e vou tacar a humanidade agora. Vou montar meu quartel-general lá. Eu tenho uma pergunta, né? Vocês já leram no português. Quando o Satanás tentou Eva, né? Já tinha sido expulso todos os anjos? Com ele já? Já, né? Já. Mas só ele que estava ali, né? A irmã pode ler para poder esclarecer bem a mente da irmã, nesse ponto que nós estamos falando, 2 livros. São bem claros. O melhor é o Patriarcas e Profetas. O melhor. Tá? O que pega mais detalhes ainda. Mas a História da Redenção também fala desse ponto específico. Que fala que Satanás, quando ele viu o santo casal no Éden, ele até tremeu, sabe? Será que eu vou lá mesmo? Será que eu vou prejudicar esse casal feliz? Eles não fizeram nada pra mim. Eu tô resumindo aqui, tá? Pra irmã. E a irmã, quando lê, vai pensar desse jeito. Poxa, ele sentiu. Mas ele pegou e esqueceu. Falou, não quero saber não, vou partir pra cima. E disse que foi ele mesmo. Ele não mandou nenhum anjo. E foi ele mesmo pra cima do casal. Então a irmã pode ver Patriarcas e Profetas a respeito da tentação e a queda. E pode ver no História da Redenção. Dá até tristeza na hora quando a irmã lê isso aí. Você vê que ele pegou, deixou de lado qualquer tipo de bom princípio que ainda podia ter no coração dele para prejudicar mesmo. Satanás muitas vezes, lendo esse livro, parece que muitas vezes ele estava confuso. Ele estava confuso com ele, será que eu vou ou não vou? A gente tinha uma coisa brigando com ele, sabe? Mas ele falou, não quero saber mais nada não, eu vou fazer isso. A gente vê como teve êxito isso aí, sim. Aí ele partiu para os outros mundos para tentar fazer a mesma coisa. Só que os outros mundos ele não conseguiu. A gente vê como o caráter começa a ir se moldar ou começa a ir se desfigurar, né? Conforme as decisões que ele foi tomando, ele foi se distanciando de Deus. Foi se distanciando cada vez mais. E o caráter dele foi ficando cada vez mais ruim. E ele cada vez mais decidido. Aquilo que no começo ele era indeciso, era confuso, porque ainda tinha dentro dele alguma coisa, foi se perdendo. Até ele se tornar hoje realmente o adversário mesmo do céu, de Cristo, de tudo que é bom. O oposto total do que ele era, porque foi lido que ele era o mais santo, mais alto, mais honrado. Exaltado. E hoje é o pior dos piores. E o pecado surgiu. Isso é bom para o ser humano também
se atentar para as próprias decisões também. Escuta, irmãos, é verdade. Vai se transformando. Você pergunta, às vezes você vê uma pessoa e fala assim, nossa, olha que aquela pessoa se transformou. Como ela ficou ruim. E olha, Laércio, esse tipo de coisa não é difícil acontecer. Irmãos, isso não é, a gente pensa, não, a pessoa é boa. Hoje ela é boa, daqui a alguns anos você vê ela virada em outra coisa. Virou um inimigo de Deus. Quantos, talvez, aí não sei se vocês já viram, mas eu espero nunca ver, né? Declarado pessoas que eram servos de Deus, não, eu sou de Deus, sou de Cristo. Aí depois de algum tempo a pessoa se declara inimigo de Deus. Se declara inimigo de Deus. Não sei quantos irmãos já viram fazendo isso, as pessoas fazendo isso. Mas é possível. Você vê tantos relatos. Quantas pessoas não defendeu já a verdade presente? Defende a palavra de Deus, depois vira inimigo de Deus. Depois vira. A gente tem que tomar cuidado porque é aquele negócio, a gente não pode confiar na gente. A gente tem que ter comunhão com Deus. Porque quantas pessoas já não defenderam muitas vezes aquilo que talvez a gente defenda. E a palavra fala que eles são os piores. Sim, são os piores. Porque tem conhecimento, não tem conhecimento. Vou fazer isso tudo para prejudicar. Sabe onde pegar. Coisa não tem que ficar tempo e atento. Isso é uma realidade, né? Porque assim, olha, lá no meu serviço lá, todos nós somos motoristas. E todos nós sabemos trabalhar e sabemos tudo a respeito do serviço. Né? E aí colocaram como chefe um dos motoristas. O que aconteceu? Tudo aquilo que ele conhecia, ele usa contra os motoristas. Porque ele era motorista e virou chefe. Então quando o chefe ele sabe todinho, não adianta a pessoa. Hoje pra mim, hoje isso não faz tanta diferença ele agir dessa maneira, por quê? Porque eu me tornei um cristão, você tem que andar certo porque é certo. É verdade. Agora aqueles motoristas que andam errado, ele conhece tudo que é, porque ele já foi motorista, então ele sabe como que ele fazia também. Por isso que é igual a Silvia falou, por isso que é perigoso falar as coisas, até mesmo com pessoas próximas da gente, pequeno grupo. Não sabe o dia de amanhã. Sim, é verdade. Isso, pouquinho de seria. Eu quero compartilhar um pensamento aqui, baseado numa citação aqui do livro. Não precisa nem falar para os irmãos onde está, mas a palavra é a seguinte: a ignorância do pecado era para a sua própria felicidade. Essa é a afirmação, né, no contexto que nós vemos aqui. Que a ignorância do pecado era para a felicidade do próprio casal. E também isso aqui está em completa harmonia com o que nós lemos umas 2 semanas atrás, quando falava sobre falar de pecados. De ignorância? Não, isso não tem nada a ver, isso é outra história. Aqui está dizendo que eles não tinham pecado ainda e o fato de não conhecer nada de coisa era uma bênção. E eu mesmo falo, é muito melhor a pessoa nunca ter conhecido o pecado do que conhecer e que lutar contra depois. É muito melhor. Mas está em harmonia com a felicidade da pessoa. Sim, realmente. Mas a situação que nós lemos era de que as confissões públicas tinham alguns pecados que não eram para ser confessados publicamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa que você está falando nunca havia pensado por aquela hora, nunca havia passado por aquela situação. Devido a você passar aquela experiência para ela até então ela é ignorante. Ela era super feliz. Aí você fala uma coisa que a pessoa fala, nossa, como vai, aí de repente no dia a dia acontece, e a pessoa lembra daquilo que a outra pessoa passou. É uma possibilidade, mas... Ou seja, tem muita coisa que nós não sabemos, que nós somos ignorantes, que é para nossa própria felicidade. Continue assim, mas é desejo de Deus que eles soubessem disso. Sim, e outra, o que você não tem conhecimento, não tem cobrança sobre você. Né? Então, o que você não tem conhecimento, não tem cobrança sobre você, então o mal não é pecado. Não, agora o que você sabe... Tem um ditado também que fala assim, né? Quanto mais você sabe, mais você é infeliz, né? E quando você não sabe de nada, você tudo é maravilha. Depende. Eu tenho uma outra frase. Também não é assim, de tudo. Não, porque eu gosto de uma outra frase. Fala o seguinte, que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você tem na tua mão o poder de escolher o que é certo e o que é errado. Então, já que você está aqui, você tem um conhecimento na sua mão, eu quero saber. Entendeu? Agora, quando você rejeita o conhecimento, você se torna culpado de não ter feito.
Deus está diante de você. Agora, se nunca passou diante de você aquele conhecimento, se nunca foi apresentado para você, então você não tem culpa de nada. Agora, quando foi entregue para você, olha, o negócio é... Não quero nem saber. Aí você já é culpado porque você rejeitou. Entendeu? Então eu defendo que conhecimento é poder, desde que é apresentado para você. Desde que seja conhecimento bem. Sim. Não, até do mal, é poder de decisão. É poder de decisão também, porque assim, mas aí você, porque tudo tá voltado na escolha. Não é, ai, porque eu já nasci assim. Não existe isso. Você escolhe. É uma triste realidade, mas você escolhe. Ignorância. Você não é cobrado. Mas quando vem o seu conhecimento ali, você não pode querer ser ignorante pra... Porque você se torna culpado. Eu não quero saber. Aí quer dizer, já é voluntário, eu não quero ter isso. Eu não quero ter responsabilidade. Não pode. É aquele caso que eu falava pro seu pai logo quando a gente me fala das coisas das que coisas. Não, não ficava caçando. Eu Isso tinha é o que que falar falava. algumas coisas porque ele ficava caçando. Não caçava nada. E eu ficava brava com isso. Caçava nada. Aí a Espírito Santo me falava, eu falava pra você. Aí você escolheu o que você vai fazer. Agora a escolha é sua. Não, pior que eu tinha que parar, né? Eu já tava sabendo como tinha que parar, não, você tem que tomar decisão. Então a decisão é que eu tinha que parar. A gente até vê um jeito meio cômico, mas é uma realidade. Eu lembro uma vez, quando eu era novinho, eu fui dar um estudo bíblico na casa de uma dona de Norá. E aí, trabalhava da Raquel, foi lá. E aí eu fui uma irmãzinha, que agora não tá mais no caminho, né? Ela pegou, eu falei assim, olha, tá escrito assim, eu não lembro qual era o assunto, mas tá escrito algumas coisas, ela falou assim, eu nem leio, eu nem quero ler, porque vai falar alguma coisa de mim. Ela deixou bem claro, nem quero ler, vai falar alguma coisa de mim. Aí eu falei, mas só o fato de pensar assim, você já é culpada, você está rejeitando saber. E não demorou muito, né, porque já vi qual era para esse tipo de pensamento, já viu qual era o que passava na mente, né. Não quero ser cobrada. Não quero ser cobrado de minhas condutas. Eu quero andar livremente nas minhas condutas, conforme as vontades do meu querer, né? E não quero ser cobrada por isso. Não pelos homens, mas por Deus. Porque era a palavra de Deus, né? Não queria ser cobrado. A Silvia pegava aquele danoninho falando, isso aí tem. É perigoso. Isso aí tem cochonilha, né, Silvia? Essa bala de goma aí tem carne de porco. Cuidado. A bala de goma essa bala de goma. Mas tem sempre. Sim. Mas tem sempre. Vem da batata. Até então tem o que eu consumo mais, porque tem leite. Outro capítulo aí, Outro? Tem de 2 folhas. Plano da redenção. Vamos lá, vamos ler o capítulo 5. Dá pra ler o capítulo 5. E aí, cara?